a tela para poder ter certeza que o som vai melhor para vocês. Então, eu vou passar, conforme eu havia comentado, 2 comerciais, queria que vocês prestassem atenção, né, o que eles têm de diferente, uma vez que a gente está falando de um mesmo produto, né, e qual que seria o racional por trás, né, desses 2 comerciais. Então, vou começar com esse aqui do produto Colgate Total 12. Seus dentes amarelados te incomodam? Seus dentes amarelados te incomodam? Sim, mas não importa o que eu faça, eles continuam assim. Deixa eu te mostrar o porquê. Veja as bactérias que deixam seus dentes pouco saudáveis e amarelados. Colgate Total 12 Professional Whitening protege por até 12 horas contra as bactérias e deixa seus dentes mais brancos em 2 semanas. Vamos ver agora. Olha como seus dentes estão mais brancos. É verdade. Colgate Total 12 Professional Whitening para uma boca mais saudável e dentes mais brancos. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Agora o segundo. Três vezes mais poder. Sinta a atração instantânea do novo gel branqueador Close Up Diamond Attraction. Não é creme dental, é Close Up. Muito bem. O que vocês acham que está por trás da lógica de ter creme dental? Você pode escolher uma marca ou escolher a outra marca. Por que será que tem essas duas abordagens diferentes, né? E o que caracteriza uma, o que diferencia uma da outra? Oi, professor. Oi. Então, tipo, pelo que eu senti, foi o segundo comercial, ele tava vendendo uma sensação, né? Uhum. Então, tipo, ele tava vendendo a sensação de você ter dentes mais brancos e o que isso pode causar para você. E o primeiro, ele mostrava, tipo, realmente o que o produto faz, né? Então, ele mostrava, acho que mais diretamente. Ele falava, ó, em 2 semanas, o seu dente vai ficar mais branco e sua boca mais saudável. Uhum. Então, a pegada do primeiro é mais técnica, assim, é isso que quer dizer, é uma coisa mais, por causa disso acontece aquilo, né? O que você vai fazer com o dente mais branco é problema seu, no segundo está mais claro o que você faz com o dente mais branco, é mais ou menos nessa direção? Isso, foi isso que eu senti. Certo. O que mais? Será que são as mesmas pessoas? Assim, imagina o segundo comercial, até a metade deles, dá para dizer do que é a propaganda? Não muito, você só vê umas pessoas com o dente brilhando. E dançando e tal, e tudo mais. A princípio, né, uma das possíveis explicações para existir oportunidade, a gente está falando de duas marcas relativamente não, bem conhecidas, que é Colgate, Total 12 e Close Up, né, são marcas bem conhecidas. Elas trabalham focando, a princípio, segmentos diferentes. Um segmento está mais preocupado, talvez, com a parte, o Colgate Total 12, na realidade, o 12, até onde eu pude investigar, são 12 coisas que ele resolve, que você tem na sua boca, né? Desde a bactéria, o hálito, etc., o dente branco, a gengiva e tudo mais. Então, ele tem um lado mais de, aspas, remédio, da saúde, e o outro tem um lado mais social. A princípio, podem existir, é isso que é a hipótese, né, usando os comerciais, uma hipótese que a gente pode fazer, porque a gente não tem os dados que levaram a isso, é que podem existir, sim,
segmentos diferentes que são atraídos por benefícios diferentes e que ensejam que a gente faça propostas de valor distintas ou que tenha posicionamento diferente, que é esse tema que a gente vai estar explorando mais para frente. Então, talvez Colgate Total 12 tenha uma abordagem de ser uma pasta, um creme dental, uma pasta de dentes que está mais voltada para a questão da saúde, enquanto a Close-Up está voltada mais para os aspectos sociais e aspectos relacionais. Então, se eu sou capaz de identificar, né, esse tipo de benefício procurado ou essas características distintas, eu posso orientar as minhas ações mercadológicas em qualquer um dos elementos do marketing mix. Pode ser no P de produto, pode ser no preço, pode ser na propaganda, pode ser na distribuição, pode ser na integração de tudo isso. Se tiver um serviço envolvido, no tipo de pessoa que vai estar associada, né, que vai estar falando sobre esse produto, nas evidências físicas, ou seja, entendendo esses benefícios, esses aspectos mais, vamos chamar assim, intangíveis, a maneira como o consumidor decodifica, né, um consumidor, de novo, pode ser uma organização, decodifica, né, esses diversos atributos, eu posso construir um processo de comunicação de forma que o consumidor se engaje mais com a minha proposta de valor. A análise fatorial, uma das suas utilidades, vamos chamar assim, é a gente poder fazer esse tipo de identificação. Então, quando a gente pensa num produto qualquer ou num serviço qualquer, né, e eu estava fazendo antes do intervalo, estava falando sobre a aula, né, tem muitos atributos que a gente pode considerar, né? Tem muitos componentes tangíveis que a gente pode medir. Mas pode ser que na cabeça do consumidor, e esse é um dos nossos objetivos com a pesquisa, né? O objetivo com a pesquisa é tentar trazer informações sobre o mercado, a gente descubra que dá para organizar esses atributos de algum jeito, né? Além disso, a gente pode identificar que tem uma certa relação entre esses atributos. E por essa razão, a gente usa essa técnica de análise fatorial. A análise fatorial nada mais é do que tentar buscar, né, dentre esses diversos elementos, esses diversos atributos, é tentar identificar se existe, né, uma estrutura subjacente a esses dados, que é a maneira como o consumidor interpreta. Por isso que a gente parte, né, daquilo que é observável e tenta verificar se isso dá para ser agrupado em elementos não observáveis, que seriam as variáveis latentes, que a gente já até falou isso há 1 ou 2 semanas atrás. E um aspecto importante é que, diferentemente, por exemplo, da regressão que vocês já estudaram, a análise fatorial não tem variável dependente, não tem variável resposta. Por quê? Eu olho para os dados e eu não estou preocupado qual é o efeito desses dados numa outra variável dependente. Eu estou interessado em estudar como é que esses dados estão relacionados entre si e não o efeito deles num outro elemento. Eu não estou interessado nesse momento em saber se o atributo X ou o benefício Y é aquele que promove um aumento maior na escolha por uma marca, né? Então, não é isso que eu estou medindo. Eu estou tentando identificar quais são os atributos que eventualmente podem ser agrupados de tal sorte a eu poder comunicá-lo de maneira mais adequada, poder adequar a minha proposta de valor a partir desses ajustes em função da maneira como o consumidor organiza essa informação. Ou seja, com a análise fatorial, o que eu estou buscando? Eu busco verificar se existe essa estrutura de dependência. Pode ser que as variáveis sejam independentes. E se elas forem independentes, nada posso fazer. Mas eu vou estudar a priori se ela existe. E se ela existe, né, eu posso eventualmente transformar essas variáveis em outras,
que possam fazer mais sentido, que é essa ideia da estrutura subjacente aos dados. Esse é um dos primeiros objetivos da fatorial. O outro objetivo é que na hora que eu agrupo essas informações, eu posso estar simplificando os meus dados. Então, eu reduzo a dimensionalidade dos dados. Então, ao trocar as variáveis, né, organizá-las em grupos, vamos chamar assim, que gerariam esses fatores, essas dimensões, eu posso estar reduzindo um conjunto de 50 atributos para 4, 5 fatores. E eu ganho em processo de interpretação, e mais do que isso, dependendo de como esses dados estejam organizados, eu posso, em estudos subsequentes, reequilibrar, vamos chamar assim, a influência de cada grupo no resultado total. Deixa eu esclarecer, talvez, esse ponto de uma maneira um pouco mais ilustrativa. Imaginemos que eu tenha 30 perguntas, né, ou 30 atributos. Ao organizar esses 30 atributos por meio de uma análise fatorial, eu gere 3 fatores. E a gente pode identificar, por exemplo, que nesses 3 novos fatores, que no final do dia é um jeito de reescrever as variáveis originais, eu tenho uma maior, vamos chamar assim, presença, vamos colocar dessa maneira, no fator 1, né, de 15 variáveis. No fator 2, de 10 variáveis. E no fator 3, de 5 variáveis. Se eu fosse fazer um estudo subsequente, por exemplo, de segmentação, tentando agrupar por essas variáveis, há um risco de eu estar super representando este benefício aqui ou este grupo, porque aqui eu tenho 15 componentes e aqui eu teria 15 componentes relevantes. Então, em havendo essa relação, ao reduzir no número de variáveis e construir os fatores, a gente elimina uma eventual superrepresentação de alguns componentes, o que em estudos subsequentes de segmentação pode ser muito importante. Então, a análise fatorial, ela permite identificar essa estrutura e reduzir o número de variáveis e também permite que eu transforme as variáveis originais em fatores, criando índices. Então, é como se eu trocasse cada registro, né, que vai ter lá N colunas, 30 colunas, né, eu iria trocar aquele registro por um fator. Então, a gente vai ter oportunidade de ver isso quando a gente rodar. Então, eu trocaria aquelas 30 variáveis, né, pelos 3 fatores e o valor correspondente daquelas variáveis em cada um desses fatores. A gente vai poder ter isso materializado mais na sequência. Repito, nem análise fatorial, não existe variável resposta, não existe variável dependente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a querer tirar algum tipo de implicação, né, dos fatores com relação a alguma outra informação, e essa informação não está presente nesses estudos. Então, por que a gente usa a análise fatorial? Reforçando, em estudos de segmentação, novamente, que foi aquilo que eu mencionei com relação à dimensionalidade, como a gente coleta muitas variáveis, às vezes elas estão relacionadas e na cabeça do consumidor elas têm um significado diferente, elas podem estar juntas. E o problema é que se elas estiverem medindo coisas parecidas, na hora que eu analisar as variáveis originais, eu posso estar chegando a conclusões equivocadas porque eu estou dando mais peso a uma coisa do que a outra. Então, a análise fatorial pode, né, ser utilizada a priori para diminuir esse tipo de efeito. Tá? Em marketing, a gente pode ter inúmeras aplicações. Né? Na segmentação, como a gente já explorou, em produtos para tentar identificar, como é o caso que a gente vai fazer daqui a pouco, com relação ao creme dental,
quais são os atributos, né, que influenciam em como eles podem ser eventualmente traduzidos, vamos dizer assim, de uma forma mais objetiva, de uma forma que crie uma conexão maior, seja mais clara, ou seja, menos voltada a atributo e mais voltada a benefício procurado. Vocês devem se lembrar de algumas aulas no começo dos nossos encontros, em que a gente estava discutindo essa questão do atributo e do benefício. Quando uma pessoa compra uma fralda para um nenê, ela não está interessada na parte técnica do produto. O que ela quer é que ela não vaze. Quando você compra um computador, menos do que a marca do processador, a velocidade do processador, se o disco é de estado solid state, disk, né, se é o SSD, você está interessado na performance, que você percebe a performance. Então, a menos que você queira, tem um comportamento de compra mais técnico. Então, traduzir atributos em benefícios cria uma conexão maior com o consumidor em geral. No caso da propaganda, né, a partir do que as pessoas estão procurando, eu posso comunicar. A gente viu ali potencialmente duas abordagens para a parte de pasta de dente. E em preço, também eu posso identificar aspectos ligados à sensibilidade a preço. Então, essa é a lógica da análise fatorial. Repetindo, eu verifico se há uma estrutura de dados por trás das variáveis originais. Em havendo essa estrutura, eu posso reduzir, né, a quantidade de variáveis, eu vou trabalhar com menos variáveis em estudos subsequentes por meio da criação desses índices. Esse é o objetivo da análise fatorial. E aí a gente vai fazer o nosso primeiro exercício. A gente vai começar esse exercício hoje, talvez acabemos hoje, e no próximo encontro, a gente vai reforçar, né, a utilização da análise fatorial. Então, eu vou começar essa atividade na tela, depois eu vou para o Stata e vou começar a mostrar para vocês aonde a gente pode utilizar, né, qual é o caminho dentro do Stata para a gente utilizar a análise fatorial. Então, vamos imaginar que o nosso problema seja buscar quais os benefícios procurados pelos consumidores ao comprarem uma pasta de dentes. Qual seria a primeira coisa que a gente poderia fazer para tentar responder a essa questão? Qual que seria a primeira, daquilo que a gente viu tem visto ao longo do semestre, o que seria a primeira coisa que eu poderia fazer? O que eu deveria fazer? Dado que o problema está definido. Fazer uma análise descritiva? Não, mas eu não tenho os dados ainda. O que eu vou perguntar? Eu vou fazer análise descritiva se eu tiver os dados. Então, primeiro precisa fazer uma pesquisa para perguntar para os consumidores quais são os benefícios procurados. Então, mas que tipo de pesquisa você sugeriria, Lívia? Eu acho que uma pesquisa qualitativa. Exatamente. Não devemos fazer como a Adleader, que primeiro comprou a máquina. Lembrem-se da discussão? Lá no Adleader, eles primeiro compraram a máquina, tinham condições de produzir lá o saquinho com o fecho e tudo mais, depois que eles foram perguntar para o consumidor o né, se fazia sentido, não fazia e tudo mais. Então, normalmente, eu vou lá fazer um desk research para ver se alguém já pesquisou isso, vou ver se já tem uma escala que foi já montada, ou eu vou fazer grupos de foco, entrevista em profundidade para perguntar para as pessoas, quando você compra uma pasta dental, o que você compra? Eu fiz essa confusão hoje de manhã, mas no atendimento ontem da turma A, tem um grupo lá que no Business Plan está estudando um leite vegetal
voltado para o público da terceira idade. Terceira idade não, para o público mais maduro, vamos chamar assim. Tá? E eles estão desenvolvendo lá um leite vegetal que teria alguns aditivos, tipo vitamina A, vitamina D, zinco e não sei mais o que. E aí eles estão pensando em fazer uma pesquisa, né, com as pessoas dessa determinada faixa etária, mas também com as empresas que poderiam vender esse tipo de produto. Então, eles vão fazer primeiro uma pesquisa de caráter exploratório, tem feito, inclusive, conversando com parentes que estão na faixa etária, perguntando, escuta, quando você compra esse leite modificado, né, porque quando você vai ficando mais velho, você começa a ter intolerância à lactose, basicamente lactose e tudo mais, como é que você lida com isso? Então a pessoa vai lá e fala, não, eu vou e compro um produto assim, mas como é que é esse produto? Esse produto, como é que é o gosto? O gosto é ruim, o gosto é bom, e o que mais que você procura? Aí vão surgindo essas ideias dos atributos, que é aquilo que é o observável. Aí, a partir disso, tendo feito toda essa lição de casa, eu construo um instrumento, né, porque por enquanto eu estou na fase exploratória, estou trazendo insights, eu construo um instrumento e aplico, né, para uma amostra representativa da população. Então, fazendo uma analogia com esse exemplo que eu estava colocando dos colegas de vocês da turma A, eles vão considerar, né, uma pesquisa qualitativa preliminar. A partir dessa pesquisa qualitativa preliminar, eles vão identificar, né, um conjunto de atributos que eles acham que tem que investigar. Isso vai virar um instrumento, que vai ser um questionário. Esse questionário vai ser submetido a uma amostra, né, a amostra da população, nesse caso, a população definida por eles é uma população de idosos. Aqui, evidentemente, no caso da pasta de dente, Professor, a gente não está mais te ouvindo. vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Que deu uma apagada aqui, eu falei, bom, então eu dizia que a gente está fazendo uma analogia, né, entre esse trabalho dos colegas de vocês aqui da pasta de dente. Eu vou identificar a partir dessa pesquisa quais os atributos, vou fazer lá uma amostra, vou fazer essa pesquisa, né, e a partir disso, a partir dessa amostra aleatória, eu vou identificar, fazer outros estudos, né, que pode ser uma análise fatorial, pode ser uma segmentação, posicionamento, enfim. Então, no nosso caso, nós fizemos essa pesquisa qualitativa e surgiram as seguintes variáveis, que não são surpresa para vocês, porque a gente já viu isso quando a gente estava falando sobre escalas e a parte de validade e confiabilidade. Né? Então, uma pergunta que vai ser feita é sobre prevenção de cáries. A outra é sobre os dentes serem brilhantes. A outra é o fortalecimento de gengiva, o refrescar o hálito, a prevenção de desgaste do dente e a parte de dentes atraentes. Então, essas são as informações que vieram da pesquisa que foi feita qualitativa e que indicou, né, essas perguntas. Então, eu vou pegar um instrumento, submeter, né, junto com essas variáveis, muito provavelmente eu vou ter outras variáveis que eu quero ter, por exemplo, variáveis demográficas, socioeconômicas. Aqui a gente vai se concentrar só nessas, mas num trabalho de pesquisa, como a gente viu, inclusive, lá no WSS, eu posso ter outras variáveis, né? Porque quando eu tenho lá informação de quem é o cliente, por exemplo, eu posso ter outros dados do cliente que são importantes. Aqui a gente vai se concentrar nessas 6. A gente vai perguntar para esses indivíduos utilizando normalmente uma escala
que vai ser uma escala, nesse caso, né, poderia ser diferente, uma escala intervalar, né, de 1 a 7, aonde eu tenho aqui a discordância total, e na outra ponta eu tenho a concordância total. Esse tipo de construção de escala, aonde eu tenho uma assertiva e uma escala deste tipo, intervalar, com 7 pontos, esse é um caso particular de escala intervalar, é uma medição por meio de uma escala Likert. Tá? Se fosse uma pergunta, né, tivesse uma interrogação, não fosse uma assertiva, ela continua sendo medida de forma intervalar, só que não recebe o nome de Likert. A partir disso, eu vou ter, então, 30 conjuntos de 30 registros, né, ou 30 respostas para cada uma dessas variáveis. E elas vão ter esse jeitão aqui. Tá? Vem uma tabela, né, onde eu tenho essa variável, que é uma variável nominal, é a única, e essas variáveis aqui que estão em escala intervalar. E essa escala intervalar, como a gente já viu anteriormente, tá medida de 1 a 7. Eu coletei os dados, então agora eu já tenho os dados, Lívia. O que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer com esses dados? Era ver se não tem nenhum erro. Então, eu não lembro agora. Então, qual a era gente vai função. fazer análises descritivas. A gente vai começar verificando se os dados estão em ordem. Então, eu vou ver, por exemplo, se tem missing values. Quando a gente tem, normalmente, questionários que a gente coleta por meio de softwares, né, como Qualtrics, como SurveyMonkey, Google Forms, a gente pode controlar isso e minimizar dramaticamente os missing values, e depois eu vou partir para as análises descritivas propriamente dita. Eu posso pegar medidas de posição, posso pegar média, posso pegar o desvio padrão, posso analisar o mínimo e o máximo, posso comparar, né, mínimos e máximos entre as diversas variáveis, depende novamente das minhas hipóteses. Agora, se eu estou procurando uma estrutura subjacente aos dados, ou seja, se eu estou procurando verificar se uma variável conversa com a outra, e aqui eu estou usando uma linguagem bem coloquial, o que vocês já aprenderam de estatística que dá essa ideia, né, de que uma variável conversa com a outra, ou tem um comportamento próximo, parecido com a outra? Correlação. Correlação. Quando um dos aspectos, a gente deve, inclusive, com parte das descritivas, é importante a gente olhar a correlação, porque dependendo do tipo de análise que a gente vai fazer, ter correlação pode ser bom, mas pode ser ruim. Se for uma regressão, não é muito recomendável. Na análise fatorial, a correlação ela é um indicativo. Não é que ela determina, ela indica, ela é um indicativo, ela sinaliza se a questão da análise, se a análise fatorial vai funcionar. Ela dá uma indicação. Por quê? Se as variáveis, algumas delas, estiverem correlacionadas, é de se esperar que exista uma estrutura subjacente, que é o que a gente está procurando. Então, se eu rodar a correlação, sairia uma matriz desse tipo. Tá? Essa é a correlação a partir dos dados que a gente coletou. Olhando essa matriz, o que a gente pode identificar? Tem correlação entre as variáveis? Quais seriam as variáveis que estariam correlacionadas? Como é que a gente interpreta essa saída?
É que todas estão correlacionadas entre si. Todas? V4 e V5, por exemplo. É que a V4,5 igual a V5,4. Não, perfeitamente, né? Porque na realidade a gente tem, só troca o sinal, mas aqui, ó, a V5 e V4 dá uma correlação quase de zero. Qual o valor da correlação? Ele varia de quanto a quanto? -1 até 1. -1 até 1. Então, por exemplo, naturalmente a variável com ela mesma está perfeitamente correlacionada positivamente. Quando a gente tem o sinal, significa que a gente pode ter uma correlação perfeita, porém com fases diferentes. Quando uma está no máximo, a outra está no mínimo e assim por diante. Então, quando eu tenho zero, significa o quê quando o número é próximo de zero? Pouco relacionado. Pouco correlacionado. Quanto mais próximo de 1, mais a correlação. Então, quais seriam as variáveis que estariam com maiores, maior próximo de 1 ou menos 1, né? Em módulo. Quais seriam as variáveis que estariam correlacionadas, então? V1, por exemplo, com quem que ela se correlaciona? Com 3. E o 5. E a 5, com uma diferença. A correlação com a 5 é negativa. Então, eu posso dizer que V1, V3 e V5 estão correlacionadas. E se eu olhar V3 e V5, também elas estão correlacionadas entre si naturalmente. Aí, eu tenho outra situação de correlação. Se eu pegar a variável V2, por exemplo, ainda que não seja uma correlação tão forte quanto a correlação que a gente tem entre V1, V3 e V5, V2, V4 e V6 estão correlacionadas também, assim como V4 e V6. Ou seja, aparentemente há um indício aqui de que, pelo fato da gente ter correlação importante, correlação, eu não vou usar o termo significativo porque tem um teste para fazer isso e eu vou mostrar depois o teste, sai automaticamente do stata, mas o fato da gente ter correlações elevadas, vamos dizer assim, entre algumas variáveis, sugere que a análise fatorial pode gerar algum resultado interessante. Agora, vamos voltar lá para a questão da intuição, lá da escala lá de trás. Olha que interessante, ó. V1 previne cáries, V3 fortalece a gengiva, V5 prevenção de desgaste do dente, deu correlação negativa. Por que correlação negativa, gente? Prevenir cáries, fortalecer gengiva e prevenir desgaste do dente são coisas ligadas à saúde bucal. Por que deu negativa a correlação? Porque a afirmação está negativa. Porque a afirmação está negativa. Pode parecer super óbvio e etc., mas invariavelmente a gente esquece disso na prática e acaba tomando decisão ou informação errada. Outro ponto importante, 2, 4 e 6, dente brilhante, hálito fresco e dente atraente. Então, aquilo que a gente viu por intuição ou por meio do alfa lá atrás, aqui a gente parece que a correlação também ajuda a entender. É muito simples, né? Quando a gente vê 6 variáveis, mas eu podia ter 50. E aí a coisa ficaria mais difícil da gente intuir dessa forma. Eu posso ter a matriz de correlação ordenada, que facilita a identificação. E um ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: e se eu quisesse juntar uma variável categórica para fazer análise fatorial?
que vocês acham disso? Faria sentido? Pode fazer correlação com variável categórica? Esse silêncio é não. Muito bem, acertaram. Não pode fazer correlação com variável categórica. Portanto, em análise fatorial, nós não utilizamos, atenção, nós não utilizamos variáveis categóricas para a construção dos fatores. Nós precisamos necessariamente utilizar variáveis métricas. Porque o que a gente está estudando é a variância, e em variável categórica não faz sentido falar de variância. Então, prestem atenção, porque isso acontece direto. A gente tem lá uma variável categórica, por exemplo, salário em faixa de salário, e por algum motivo a gente quer fazer uma análise fatorial com aquela variável. Não é correto, é conceitualmente incorreto, porque a gente está misturando variável categórica e variável métrica para esse tipo de avaliação. Então, o modelo de análise fatorial, ele significa que eu vou partir de um conjunto de variáveis e vou tentar identificar, reescrever, vamos chamar assim, essas variáveis num determinado número de fatores, que são os fatores comuns. Se eu tiver Q variáveis, qual é o número máximo de fatores que eu posso utilizar para descrever essas variáveis? Se eu fosse reescrever essas variáveis, qual seria o número máximo de fatores? Será que se eu tenho Acho que 10... Pode falar, Pedro, desculpa. não, só ia perguntar se realmente tem, tipo, número máximo, desde que seja menor do que o número de variáveis originais. Então, o ponto é o seguinte, número máximo, para eu conseguir reproduzir a variância dessas variáveis por meio de outras, o número máximo de variáveis resultantes tem que ser igual ao número de variáveis de entrada. Então, se eu tiver 10 variáveis, eu posso gerar 10 fatores. Ora, mas se eu tenho 10 variáveis e gero 10 fatores, aonde está o benefício da análise fatorial? No final do dia, o que eu quero fazer com a análise fatorial é sair de um número Q de variáveis, só para manter a notação que está aqui, e gerar um número P de fatores, aonde necessariamente o número de fatores, né, aqui inclusive está escrito errado, hein? Que coisa, aqui na realidade o número de variáveis originais ele é maior do que o número de fatores. Ao reduzir o número de variáveis, é evidente que eu vou jogar alguma informação fora, mas eu vou estar ganhando em simplificação, eu vou estar ganhando em outros elementos que vão facilitar a minha análise. Então, o que eu estou fazendo na realidade é tentando modelar as variáveis originais por um conjunto de novas variáveis que guardem a maior quantidade possível de informações sobre essas variáveis e, com isso, fazer aquelas simplificações. Por isso que eu não posso ter um número de fatores maior do que o número de variáveis. Aliás, por meio da análise fatorial, se eu precisar usar um número de fatores próximo, muito próximo ao número de variáveis, pode ser que não valha a pena fazer análise fatorial. Então, o que significa o modelo, né? Eu vou pegar pedacinhos de cada uma dessas variáveis e vou alocar, reescrever nessas outras funções. Então, é como se eu fizesse reescrevesse as variáveis, né, originais por meio de fatores que são comuns. E ao fazer isso, eu tenho um pedaço que vai ficar
que vai ficar de fora. É isso que o modelo por trás vai estar fazendo, uma série de regressões que vai gerar esse tipo de análise. E, portanto, se são regressões e eu conheço os coeficientes e tenho os valores específicos para cada variável, eu posso converter aquelas N variáveis numa nova variável. Então, onde eu vejo, por exemplo, lá no nesses dados que a gente está usando, né, V1, V2, V3, V4, V5, V6, eu posso, a partir da utilização dessas variáveis e dos coeficientes que a análise fatorial me gera, eu vou gerar, por exemplo, né, a gente já viu que potencialmente são 2 fatores, eu vou trocar 6 variáveis por 2 fatores por meio desse cálculo. Isso é o software que vai fazer, eu estou tentando explicar. Esse peso, que é essa carga, vamos chamar assim, a gente chama de score. O score fatorial, na realidade, né, que é o valor aqui do fator nessas variáveis, ele é a composição dessas funções. Eles são, a gente usa normalmente esses scores fatoriais, que a gente vai utilizar para fazer os estudos subsequentes. E aí tem um comando específico no Stata que permite que a gente gere esse tipo de informação. Um outro ponto importante é que tem jeitos de eu tentar entender, né, como é que eu vou extrair essas variâncias, ou como é que eu vou ver o que tem de comum. Basicamente, tem 3 métodos que a gente pode utilizar para análise fatorial. Para efeito do nosso curso, a gente vai usar o método dos componentes principais, tá? Que é o único que a gente vai utilizar aqui. Por quê? Ele é muito conveniente, porque eu não preciso levar em consideração a normalidade das variáveis envolvidas. E, além disso, ele vai pegar a variância total dos dados. Os outros métodos que a gente pode encontrar em outros estudos é o método do fator comum, que é inclusive o default do Stata, então a gente tem que tomar um certo cuidado. E nesse caso eu só vejo a variância comum entre os dados e não a variância do conjunto como um todo. E o método da máxima verossimilhança, que aí eu preciso ter uma distribuição normal dos dados. Para efeito de estudos de marketing, tipicamente, como a gente usa muita escala intervalar e etc., o método dos componentes principais é o mais utilizado e é o único que a gente vai ver aqui ao longo do programa. Agora, só até o fim, nesses últimos minutos que nos restam, eu vou mostrar para vocês na outra tela, né, como é que a gente entra no Stata e vou retomar a partir disso que eu vou fazer aqui, eu vou retomar na nossa aula de sexta-feira. Então, estou trazendo aqui a outra tela e vou carregar o Stata e os dados só para mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo a princípio no início do nosso encontro da semana que vem. Aqui eu estou com o banco de dados errado, evidentemente, que era o banco de dados da WSE. Esse aqui é o nosso banco de dados. Eu estou mantendo, inclusive com a variável que a gente utilizou para fazer a escala quando a gente estudou o alfa. Tem aqui um slide com as questões, aqui os comandos do Stata. Eu vou depois, acho que subir esse arquivo aqui nessa versão, que se eu não me engano não está com esses dados aqui, que são todos os comandos que a gente vai utilizar, tá? Para quem quiser fazer um teste antes. É aqui um link para os vídeos. Então eu vou começar chamando o Stata. Ele vai se apresentar, evidentemente, né? Ele precisa aparecer aqui. Acho que não sei, tá numa letra que vocês enxergam mais ou menos aí? Aumenta um pouquinho, o que vocês acham? Para mim tá bom assim, professor. Tá bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar os dados. Então, eu vou importar os dados, está numa planilha de Excel, poderia já ser um arquivo específico de Stata, e está aqui o nosso banco de dados de creme dental ajustado aula, que é o nome que eu dei. O primeiro cuidado que eu tenho que fazer é pedir para ele trazer a primeira linha como
variáveis. Via de regra, vocês vão ter situações em que vocês vão importar o banco de dados, vão esquecer de fazer isso. A primeira análise que você pedir para fazer, ele vai dizer que os dados têm mismatch. Tá? Então, para evitar isso, a gente traz esses dados. Então, a primeira coisa que eu faria, né, na linha para ser consistente, eu vou dar um mdesk, que é o comando para ver se tem missing values. Olha que interessante, apareceu um missing de 1. Por quê? Ó, aí a gente vai entender por quê. Porque aqui tem uma coluna sobrando, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Nesse caso, não era a minha intenção fazer isso, mas como tem essa coluna sobrando, não deveria, porque está em branco, são 30 observações, eu vou pedir para jogar fora essa observação. Vou pedir para fazer o drop dessa observação, e aí pronto, eu vou com o mdesk de novo, e está tudo resolvido. Tá? É evidente que não é isso que a gente vai fazer quando tem o problema da análise de missing values. Aonde a gente entra para fazer análise fatorial? Aqui em estatísticas, na análise multivariada, a gente vai ter aqui a análise fatorial. Esse é um menu que nós vamos estar frequentando agora com bastante assiduidade nos nossos próximos encontros. Então, aqui a gente tem a análise fatorial. Eu só vou rodar a fatorial rapidamente, mas depois na aula que vem a gente começa com a descritiva, com a correlação e depois com a fatorial. Esse primeira aba é o modelo, se refere às variáveis que nós vamos considerar. Eu posso, no Stata, usar um intervalo de variáveis, ou eu posso, eventualmente, utilizar com asterisco. Eu não vou utilizar aqui, porque a gente tem uma variável V5 MOD que eu não quero que faça parte, é só uma coluna modificada. Então, eu vou pedir para pegar a variável V1 a V6. E no modelo 2, é o tipo de análise fatorial que eu vou fazer. E vejam, lembre-se que o default do Stata é diferente daquele que a gente utiliza para a maioria dos estudos que a gente vai cobrir aqui, que são com escalas intervalares. Então, a gente vai usar o PCF, que é o segundo. E pronto, dando OK, ele fez a análise fatorial. Esse é o resultado da análise fatorial. Eu tenho 6 variáveis que geraram 6 fatores. Cada fator desse guarda um percentual de toda a variância dos dados originais. Então, o primeiro fator responde por 46% de toda a variância dos dados. O segundo fator, mais 37, e os dois juntos, alguma coisa perto de 82,5. Ou seja, nesse caso, percebam-se que ele já dá, inclusive, o número de fatores retidos. E a gente vai explicar qual é o critério, por que ele reteve 2 fatores. Nesse caso, eu trocaria 6 dados, 6 variáveis, por 2 fatores e manteria 83% da variância dos dados originais. Ou seja, eu reduzo o número de variáveis, mas evidentemente perco algum tipo de informação. E aí você que vai acabar tomando as decisões, o quanto de informação você pode estar querendo abrir mão. Então, basicamente, a partir dessa saída, a gente pode fazer uma série de análises, verificar, por exemplo, veja aqui, ó, deu 2 fatores, né? Olha que interessante, ó, qual é a variável? Isso aqui são correlações entre as variáveis e os fatores. Então, quando a gente pega o fator 1, quais são as variáveis, qual é a variável, ou quais são as variáveis que estão mais fortemente relacionadas com o fator 1? A V1, a V3 e a V5, negativamente. O fator 2, a V2, a V4 e a V6. Então, a princípio, eu teria sido capaz de reduzir 6 variáveis em 2 fatores, e aí depois a gente vai ver como é que a gente interpreta isso. No próximo encontro, a gente vai retomar esse exercício e vai fazer um outro completo, e a ideia é que vocês possam, inclusive, pôr um pouco a mão na massa para o outro exercício. A lista que vai estar sendo distribuída hoje, ela tem análise fatorial e também teste T, para analisar, a partir do resultado da fatorial, algumas outras informações.
Então, essa é a introdução preliminar de análise fatorial. Eu vou estar encerrando o nosso encontro agora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, eu estou aqui à disposição. Mas, se não, nos vemos na sexta-feira. Até lá.